Aleluia. A paz do Senhor, amém? Boa noite. Boa noite, amém? Queria aproveitar o momento de retórica, que não dá para ninguém me impedir. Sem ser nesse sábado no outro, nós temos Satisfire. Amém. Amém. Profetizo. Dia 27 nós temos Satisfire, você já deve ter visto nas suas redes sociais. Se não viu, Deus vai te pegar nesse algoritmo aí. Dia 27 teremos Satisfire, vai ser bênção demais. Deus ele tem reservado, ele já tem falado aos nossos corações. A palavra está queimando no nosso coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Eu tenho certeza que vai ser um diferencial. Então assim, quando virem as publicações lá no grupo, compartilha, manda para os jovens que você conhece, coloca no Instagram, patrocina lá a publicação sua no Instagram também para poder alcançar mais gente. Eu tenho certeza que Deus ele vai fazer algo grande em nosso meio, amém? Eu tenho uma palavra de esperança para você nessa noite. Trouxe uma mensagem de esperança para os nossos corações. Abram suas Bíblias em Ageu, capítulo 2. Eu vou ler na NVI. A gente vai ler só 2 versículozinhos, coisa rápida. Ageu capítulo 2, vamos ler os versículos 4 e 5. Diz assim: Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadac. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Essa é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. O meu espírito estará entre vocês. Não tenham medo. Eu vou ler mais uma vez. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadac. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Essa é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. O meu espírito está entre vocês. Não tenha medo. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Obrigado, Jesus. Nós cremos nisso. Israel, ele estava passando por um período muito complicado. Eu vou contextualizar rapidamente. Eles tinham voltado da Babilônia e depois que voltaram da Babilônia, eles nunca mais foram os mesmos. O Salmo 126, ele é uma canção muito bonita, né, que diz que quando o Senhor trouxe de volta aqueles que estavam em Sião, nós estávamos como os que sonhavam. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de um novo cântico, e diziam as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Era um retorno, era algo muito bonito. Estávamos conversando ontem sobre isso, que em Esdras capítulo 3, a partir do 1, vai dizer que quando eles se reúnem em Israel, vão todos para Jerusalém, e o texto vai dizer que todos se reuniram como um só homem. Extrema unidade, extrema comunhão, todos reunidos, e o texto vai dizer que eles levantaram altares ao Senhor, porque temiam as outras nações. Estava tudo muito recente, estava tudo muito bonito. Era lindo ver isso. Era lindo imaginar o povo de Israel levantando altares porque temiam as nações. É estranho a gente até imaginar isso, mas se você vai olhar lá desde o começo, lá depois que os primeiros homens, depois da queda de Caim, depois do pecado entrando na humanidade, dentre os filhos que nasceram depois da descendência de Sete, existia um chamado Enos, e o texto vai dizer: e nasceu Enos, e então foi o tempo onde começaram a invocar o nome do Senhor. Enos significa frágil, e o movimento ele vai ser sempre esse.
quando a gente reconhece a nossa fragilidade, quando a gente reconhece nossa pequenez, nós passamos a clamar e invocar mais o nome do Senhor. E isso tinha acontecido com Israel. Só que depois que eles tiveram alguns problemas com os samaritanos, e é uma história longa, faço o curso de introdução à teologia, o pastor Wellington está me patrocinando. Mas depois que aconteceu isso, e depois dessa situação com os samaritanos, e ainda, os resquícios de problemas políticos, eles não reconstruíram o templo. Quando as coisas chegaram lá ainda em Esdras capítulo 3, o texto vai falar sobre madeira que foi enviada do Líbano para eles poderem reconstruir o templo. Os utensílios de ouro e de prata foram devolvidos para reconstruírem o templo. Só que por causa desses problemas eles decidiram não reconstruir. Muito tempo se passa e nós vemos o texto e a linda história de Neemias, que é uma das histórias mais lindas de dedicação e empenho a uma nação, Um Neemias que larga um posto, que larga tudo e volta. Só que estávamos falando sobre isso ontem. É que é muito pesado você imaginar isso, porque nós estamos falando agora de um povo que não levanta mais altares, então precisa construir muros. Entenda isso. Os muros, eles são muito importantes, mas eles se tornam cruciais quando os altares param de ser construídos. Eu estive recentemente conversando com uma pessoa, e aí nós conversamos, um amigo lá do Perequê, e ele falando que ultimamente ele está igual Neemias. Ele é. Com uma mão eu estou construindo, mas na outra eu estou segurando uma espada. Ele falou isso achando muito engraçado. Mas aí eu falei para ele, cara, eu estou igual Josafá. Aí ele, como? Eu falei, eu não faço ideia do que eu estou fazendo, mas eu confio em Deus. É porque quando a gente para de levantar altares, a gente começa a construir muros. E quanto menos altares, mais muros. Quanto menos altares, mais proteções eu preciso. Quanto menos altares, mais recursos eu vou ter que guardar. Quanto menos altares, mais eu vou precisar de mais segurança. Por quê? Porque eu comecei a tirar a confiança que eu tinha no Senhor. Comecei a colocar em pessoas. Então, quanto menos altares, mais muros. Ao mesmo tempo que eu penso e vejo um Neemias dizendo, olha, nós precisamos reconstruir os muros das cidades para vocês fazerem a casa de vocês, isso é muito importante, mas o Senhor me lembra que quando Naamã resolveu ir até Israel, o rei entrou em desespero, rasgou suas vestes, disse, esse cara está vindo arrumar problema para a gente, mas aí o profeta diz, fica tranquilo, precisa levantar muros não, deixa ele vir, que ele saberá que há Deus em Israel, porque os altares continuam levantados. Ao passo que alguns querem levantar muros, nós permanecemos levantando altares ao Senhor. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, porque se você entrou aqui hoje achando que precisa ainda levantar muitos mais muros, muito mais segurança, muito mais coisa, está confiando na palavra de alguém que disse que vai te fazer um bem, está confiando na palavra de alguém que disse que vai te arrumar um emprego, está confiando na palavra de alguém que disse que vai te fazer um favor, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que a única palavra que você precisa já foi liberada. Menos muros e mais altares. Menos muros e mais altares. É muito importante a gente pensar nisso. Muito importante a gente pensar nisso. Mas agora nós percebemos um povo de Israel que eles resolveram mais uma vez tomar as coisas da mão do Senhor, tomar as rédeas da sua vida da mão do Senhor, e agora resolveram caminhar com as suas próprias decisões. O povo de Israel fez isso a vida inteira. Esses dias a Gabi estava lá em casa revoltada com o povo de Israel. Quem nunca, né? Ela estava revoltada com o povo de Israel. E aí ela chegou para mim e aí ela disse, que povo ruim esse povo de Israel. Que povinho chato. Ela fala, Deus já tinha falado o que era para fazer. Deus já tinha mostrado o que era para fazer. Eles já sabiam das consequências da desobediência. Mesmo assim, continuava errando. Aí é muito bom que tem coisa lá em casa que eu não preciso mais falar. O Espírito Santo já faz isso. Aí o Espírito Santo na hora pegou ela ali. Aí ela, eu sei que a gente faz a mesma coisa.
É assustador você pensar nisso, porque todas as vezes que Israel tentou tomar as coisas da mão do Senhor e seguir o seu próprio caminho, nós vemos Israel sofrendo e padecendo. E aí a gente olha para Israel e fala, pô, mas que povo bobo. Só que o que a gente não percebe é que a gente faz exatamente a mesma coisa. E inúmeras vezes nós tentamos tomar as rédeas, o controle da direção das mãos do Senhor e começamos a querer tomar as decisões por nossas próprias vontades. Qual que é o problema disso? É que você não sabe o futuro. Olha só que revelação maravilhosa para você. Você não sabe do futuro. Logo, eu não sei quais são as reais consequências das minhas atitudes. Eu não sei onde as minhas atitudes vão me levar. Eu não sei se uma decisão que eu tomei agora vai ser bom ou ruim no futuro. Provérbios 14:12 diz que há caminhos para o homem que parece direito, mas o fim é morte. No começo parecia muito bom, mas o fim é morte. Escuta uma coisa, esses tempos atrás eu precisava apagar a luz do galpão ali atrás. E eu não sabia qual era o disjuntor ali no quadro. São 3 quadros, um monte de disjuntor. E eu pensei, se eu desligar a coisa errada, porque eu não sei qual é a consequência que vai dar se eu desligar qualquer disjuntor ali. Então eu liguei para o único eletricista que eu sei que me atenderia 9h pouca da noite. Eu liguei e falei, Ramon, depois eu vou botar o número dele lá no grupo da igreja, tá, gente? Se vocês precisarem. Eu liguei e falei, Ramon, eu preciso desligar o quadro, eu preciso desligar a luz do galpão. E aí, como é que eu faço? Ele falou, vai lá fora. Eu falei, fui lá fora, tô aqui. Aí ele diz, é o do meio. Aí eu falei, é o do meio? Ele é o do meio. Eu falei, abriu do meio. Aí ele, tá bom. Aí ele, tá vendo, é o segundo ou terceiro, de baixo para cima? Tá, eu falei, mas tem 2 fileiras. Ele, da fileira de cá. E aí ele foi me guiando, ele foi me falando. E por mais que eu me sentisse meio constrangido de ligar para alguém à noite, parecia não, mas eu fiquei. Mesmo que eu me sentisse constrangido de ligar alguém para tarde da noite, mas é porque eu sei que ele sabia exatamente o que eu precisava fazer para poder alcançar o resultado necessário. Quem é crente já entendeu. É que às vezes a gente quer fazer as coisas por conta própria, mas esquece que existe um Deus que sabe exatamente qual é o caminho que você precisa traçar para você alcançar. Jeremias 29:11 diz, eu bem sei os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 10:23 diz, eis que eu sei que o futuro não está nas mãos dos homens, não cabe ao homem decidir os seus próprios passos. Mateus 6:36 diz, não andeis preocupado com o dia de amanhã. Escuta uma coisa, você não sabe do teu futuro, mas existe um Deus que sabe. Ei, você não sabe do teu futuro, mas existe um Deus que sabe. Para de tentar tomar decisão em coisas que você não tem conhecimento. Para de tentar tomar decisão em coisas que você não controla. Quantas vezes a gente já quebrou a cara porque tomou decisão naquilo que não devíamos? Quantas vezes a gente teve que refazer caminhos, arcar com prejuízos, correr atrás de prejuízos, porque a gente foi tentar fazer coisas que não controlávamos, que não dominávamos? Ei, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer ao seu coração, nós precisamos fazer a oração igual o salmista, precisamos erguer a nossa voz aos céus, levantar as nossas mãos, fechar os nossos olhos e falar igual o Salmo 16, dizendo, Senhor, o meu futuro está em suas mãos. Senhor, o meu futuro está em suas mãos, tu diriges a minha vida. Você pode dizer isso nessa noite? Senhor, o meu futuro está em suas mãos, tu diriges a minha vida. Você pode dizer isso com verdade? Senhor, o meu futuro está em suas mãos, tu diriges a minha vida. Nós precisamos parar de tomar decisão naquilo que a gente não sabe. O povo se frustra, se decepciona, falha de novo, erra de novo. Mas por quê? Porque tentou agir
sem ouvir a voz daquele que sabia de todas as coisas. Mas eu creio que o Senhor já tem nos despertado. E aí agora em Ageu, Deus ele vai fazer denúncias contra o povo de Israel. Denúncias. E a primeira denúncia é uma das piores. Preciso que você fique aqui comigo. A primeira denúncia ela é uma das piores porque é a desculpa que todo desviado dá para não voltar para Jesus. Capítulo 1, Deus diz: o meu povo diz que ainda não é o tempo. Mais uma vez o homem tentando dar pitaco naquilo que não é o homem que controla o tempo. O povo diz que ainda não é o tempo. Mas a questão é que os itens as madeiras do Líbano, os itens de ouro, os itens de bronze e todas as coisas que foram enviadas de volta com o povo de Israel para reconstruírem o templo do Senhor, estavam sendo usados nas casas. O povo dizia que não era o tempo, porque aquilo que era para ser dedicado ao altar estava sendo usado nas casas. E quando a gente está ocupado demais, usando aquilo que pertence ao templo nas casas, a gente começa a usar desculpas. E quando nos falta desculpas, nós usamos a pior de todas: eu acho que ainda não é o tempo. Na minha mocidade, eu ganhei um violão. Eu tenho um violão. E por muito tempo o violão ficou parado. Porque nós tínhamos um hábito, e eu acho que a galera de hoje em dia não faz mais isso, mas quando tínhamos um instrumento, nós tínhamos o hábito de orar, e a gente falou: olha, agora eu estou consagrando ao Senhor o meu instrumento. E uma vez que você consagrava ao Senhor o seu instrumento, você nunca mais poderia tocar, não poderia mais tocar músicas seculares, não podia mais fazer nem fundo para a palavra. Podia sim, continua. E esse meu violão, um colega meu da igreja, desviado, pegou, e quando eu percebi, ele estava tocando uma música secular, e eu tomei o violão da mão dele, e eu olhei para ele, e eu falei: cara, você não pode fazer isso. Eu: por quê? Aí ele: mas por quê? Não estou fazendo nada. Eu falei: esse violão é consagrado. Aí ele: desconsagra. Aí eu olhei para ele e falei: ô seu incircunciso. Levítico 28, 27 diz: todavia nada que um homem consagrar ao Senhor, seja homem, seja animal, poderá ser retirado de volta. Uma vez consagrado, santo é. Ei, você ainda não entendeu? Uma vez consagrado, santo é. Você pode ter saído da igreja, mas uma vez consagrado, tem lugar para você no altar. Porque uma vez consagrado, santo é. Tudo aquilo que você entrega ao Senhor é santo. E agora eles pegaram coisas que pertenciam ao Senhor, pegaram aquilo que é santo para usar naquilo que é profano. Pegaram aquilo que é santo para usar aonde bem entendesse. Mas escuta uma coisa: uma vez consagrado, santo é. Tudo aquilo que é levantado ao Senhor é necessário que seja respeitado. Por quê? Porque 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Escuta, o seu coração é propriedade exclusiva de Deus, o seu tempo é propriedade exclusiva de Deus, a sua devoção é propriedade exclusiva de Deus, a sua atenção é propriedade exclusiva de Deus. Qual é o primeiro e o maior dos mandamentos? Ama o Senhor seu Deus com toda a sua força, com toda a sua intensidade, com todo o seu coração, porque uma vez que você foi consagrado ao Senhor, você já foi consagrado ao Senhor.
E isso pode ser uma péssima notícia ou uma boa notícia. Vai depender de onde você está tentando dedicar sua vida. Escuta isso. Nós precisamos entregar ao Senhor tudo aquilo que foi consagrado. E às vezes nós desprezamos isso. A minha oratória me faz um excelente vendedor, mas um péssimo evangelista. Aí a minha capacidade de reter informações gera inúmeras admirações, mas nenhum discípulo. Estou usando no profano aquilo que um dia foi consagrado para ser santo. Excelente funcionário, dedicado, competente, obediente, péssima ovelha. Uma palavra de esperança para você. Uma vez consagrado. Uma vez consagrado? Uma vez consagrado? Uma vez consagrado? A partir daí vai diminuindo o ritmo. Meu santo, tome muito cuidado. Tome muito cuidado para não ser pego usando dentro de casa aquilo que deveria ser dedicado ao templo. E eu não estou falando de templo físico, você sabe disso. Tome muito cuidado para você não ser pego usando dentro de casa aquilo que era para ser usado no templo. Eu creio que o Senhor ele está agindo dentro de nós, ele está levantando uma geração que de fato cumpra aquilo que foi cantado, entendendo que existe um fogo que sai do altar, que sai dos olhos do Senhor, mas que queima dentro de nós e ele permanece aceso todos os dias. Mas a única forma de fazer isso é dedicando ao Senhor aquilo que um dia Ele nos deu. Ei, você só respira porque o Senhor soprou as suas narinas, então cuidado para você não ser pego gastando no mundo um fôlego que Deus te deu para ser gastado no altar. Qual o erro de Israel? Não é que não entenderam o tempo, mas é que não estavam dispostos a entregar de volta aquilo que eles estavam usando para si mesmos. Dura notícia para nós. Tudo aquilo que Deus te entregou para ser usado no altar, Ele está pedindo, você vai trazer de volta. Quantos de nós viemos ao altar, batemos aqui e dissemos, Deus, eu quero gastar minha vida aqui. Nós vamos fazer isso. Deus está pedindo de volta. A dedicação vai voltar ao altar. O amor e o empenho vai voltar ao altar. A sede pela presença vai voltar ao altar. Deus vai trazer de volta. Deus vai trazer de volta. O povo fez isso e agora existe uma consequência terrível. Deus olha e diz, eu vou travar tudo. Trabalha muito, mas o dinheiro não rende. Compra as coisas, mas nunca tem o suficiente. Viaja, passeia, mas não está feliz. Dorme, mas só acorda cansado. Cada vez mais sem sentido. Versículo 7 do capítulo 1. Deus olha e fala, vejam onde os seus caminhos os levaram. Quando eu vejo isso, eu me recordo imediatamente a um Deus procurando Adão e dizendo, Adão, onde você está? Por 3 vezes nesse intervalo entre o capítulo 1 e 2, Deus vai fazer essa pergunta, Deus vai fazer esse chamado ao povo dizendo, veja onde as suas atitudes, veja onde os seus caminhos os levaram. É assustador a gente olhar para o texto, olhar para o nosso dia e perceber que as coisas se repetem. E nós vemos cada dia mais a depressão aumentando, as crises de ansiedade aumentando. A gente estava falando sobre isso esses dias ali na secretaria, né? A gente não sabia, eu estava
falando com eles, falei com uma psicóloga, a gente tem conversado muito sobre esse assunto, porque esse assunto está cada vez mais atual, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, preocupadas demais com o amanhã, as pessoas estão cada vez mais cansadas, as pessoas estão cada vez mais estressadas, e olha só que curioso, é um Deus dizendo, vocês vão plantar muito, mas vão colher pouco, o pouco que vocês vão trabalhar, mas vão trabalhar e vão receber o seu salário num sactel furado, é Deus dizendo, eu vou travar as coisas, mas por quê? Porque nós precisamos restabelecer prioridades. Nós precisamos restabelecer prioridades. E quando a gente fala sobre isso, é importante a gente entender, e eu sei que às vezes é uma palavra dura de aceitar, mas o Senhor ele tem nos chamado para isso, dizendo, ei, olha onde os seus caminhos os levaram. Sabe um Jesus conversando com os discípulos no caminho de Emaús? Jesus chega para os discípulos, ele olha e faz perguntas, ele diz, para onde vocês vão? Do que vocês conversam? E por que vocês estão tristes? Jesus ele olha para eles e fala, cara, vocês estão indo para onde vocês querem. Vocês estão falando sobre o que vocês querem. Mas por que não estão felizes? E aí, posteriormente, quando Jesus parte o pão e some, eles olhos são abertos, eles se ligam, eles lembram, eles percebem que é Jesus. Só que eles vão fazer um comentário importante. Ele diz, você não se lembra como nosso coração queimava quando ele falava? Sabe por quê? Porque às vezes a gente está indo para onde a gente quer, mas é fora do propósito, então estamos frustrados. Às vezes a gente está falando sobre o que a gente quer, mas está fora da visão, estamos decepcionados. Mas quando o Senhor falar, quando o Senhor começar a falar de novo aos corações, toda aquela alegria que estava sumindo vai voltar. Todo aquele regozijo vai voltar. Eu creio que o Senhor tem levantado isso em nossos meios. E para isso Deus levanta um líder. Zorobabel, diga Zorobabel. Tem alguma grávida de menino aí? Deixar só a ideia aí, mano. Zorobabel. Deus levanta Zorobabel. E isso é muito legal porque levanta um cara para ser o líder do povo. Para fazer o que ninguém queria fazer. Para falar com quem não queria ouvir. Para acompanhar quem queria andar sozinho. Para ligar para quem não quer atender. Deus levanta um cara para se esforçar por uma geração que não queria esforço. Deus levanta um cara para gastar tempo de oração por pessoas que já não oram faz tempo. Deus levanta um cara para restabelecer um tempo numa geração em que ninguém mais queria saber do tempo. Deus levanta um líder. E enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, o Senhor me trouxe ao coração um vídeo muito antigo que eu tinha visto. Eu fui pesquisar, eu achei até o Luiz Hermínio falando. Mas o apóstolo diz que quando você não lembra quem escreveu, você usa o nome de alguém relevante, né? Meu avô sempre dizia, eu pedi para anotar, bota esse slide aí, ó, viu? Eu dei um monte de ideia, depois ele falou, não, o apóstolo manda o esboço antes, então deixa para lá. Bota um só, a mídia, bota para mim, por favor. Deus chama Zorobabel com uma chamada incrível, dada a uma pessoa inadequada, para fazer algo impossível, por um tempo indeterminado e sem recursos o suficiente. Ministério. Hermínio, né? Meu avô dizia que uma vez ele ouviu do Luiz Hermínio. Você pode repetir comigo? Ministério é uma chamada incrível, dada a uma pessoa inadequada, para fazer algo impossível, por um tempo indeterminado e sem recursos o suficiente. Alguns diriam que isso é dar murro na ponta de faca, mas Jesus diz que isso é tomar a sua cruz e segui-lo.
Alguns dizem que isso é dar murro na ponta de faca, mas Jesus está dizendo, isso é tomar a sua cruz e me seguir, porque num tempo de um povo incrédulo, cansado, estagnado, que não quer andar, que não quer fazer, Deus sempre vai levantar um Zorobabel e vai dizer, coragem! Escuta isso, por mais que seja inadequado, por mais que pareça impossível, por mais que seja por um tempo que você não sabe quanto vai durar, por mais que você sinta falta de recursos, escuta, Deus olha para Zorobabel e diz, ei, coragem! Deus está olhando para você nessa noite dizendo, coragem! Sabe o que vai moldar essa geração? Quando você se levantar com coragem. A sua casa precisa disso. O seu trabalho precisa disso. A sua célula precisa disso. Essa geração precisa de pessoas que se levantem com coragem. Tenha coragem. Ei, não dá mais para esperar, não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo. Jesus, ele era extremamente intencional nas coisas que ele faz. Jesus queria ir até Betânia. E para ir para Betânia existiam 2 caminhos possíveis, diga 2. Existiam 2 caminhos possíveis, mas em João 4,4 diz que era necessário passar por Samaria, diga 1 caminho. Porque Jesus era intencional e não dava para perder tempo. É porque tinha uma cidade para ele ganhar. E como tinha uma cidade para Jesus ganhar, ele sabia que passando por Samaria, que era onde ele queria alcançar, ele sabia que naquele dia, naquele horário, ele teria uma oportunidade para fazer algo relevante. Então, quando ele vai chegando lá, próximo a meio-dia, ele vê um poço, ele olha para os discípulos e ele manda os discípulos irem comprar pão. E eu gosto muito disso. Não de comprar pão, o texto. Eu gosto muito disso porque Jesus, ele era extremamente intencional e ele entendia que às vezes seria necessário tomar decisões corajosas. Vinha uma mulher, meio-dia, já pregamos sobre isso, o apóstolo já falou sobre isso. Mas vinha uma mulher meio-dia não é hora de buscar água em poço, a água está morna, faz mal. Mas se alguém vai meio-dia no poço, significa que ela não quer encontrar muita gente, ela não quer encontrar ninguém, porque não quer ser julgada. Então Jesus, ele olha para os discípulos e ele entende, olha, se vocês estiverem comigo aqui nesse momento, eu acho que a mulher não vai receber muito bem a palavra que eu tenho para dar. Então eu preciso ser intencional. Então Jesus, ele pega e diz, gente, vai lá comprar pão. Nós precisamos entender o tempo e a estação de pessoas ao nosso lado. Vai ter gente que vai ser necessário você mandar comprar pão. Por que tem que comprar pão? Não é porque a pessoa é ruim, não é porque é pecador, não é porque não merece a graça de Deus, mas porque ele não vai entender o tempo. Eles não vão entender naquele momento aquilo que o Senhor está movendo você a fazer. Tanto que quando os discípulos voltam, o texto diz que eles não entenderam porque que Jesus estava falando com uma samaritana. Se eles estivessem lá, iam atrapalhar, entenda isso. Existem pessoas que talvez nesse momento, se estiverem perto, não vão entender aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Então vai ter que mandar comprar pão, tenha coragem. Que quem vai comprar pão volta com pão. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala, já comprou pão hoje? Eu preciso ter coragem para fazer isso. Eu preciso ter coragem para olhar para o lado e perceber que às vezes quem está aqui não está entendendo essa estação. Então eu preciso deixar ir. Vai ser bênção na vida deles. Vai ser bênção na minha vida. Todo mundo vai ser abençoado. E o nome do Senhor será glorificado. Porque os discípulos não estavam com Jesus quando a mulher samaritana creu nele. Mas os discípulos estavam com Jesus quando toda Samaria se converteu. Tempo. Então, agora eu preciso agir com coragem. E Zorobabel, ele tinha inúmeros desafios. Inúmeros.
Desafios de pessoas que não entendiam aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Desafios de pessoas que não conseguiam vencer o passado. Eles olham, menosprezam aquilo que Zorobabel está fazendo. Olham e pensam, esse templo nunca será como o antigo. Como que é difícil trabalhar com gente que não sabe passar. O novo não serve. O novo não funciona. Bom é só aquilo que aconteceu lá atrás. Bom é só aquilo que aconteceu lá atrás. A igreja atual não tem futuro. Boa era a igreja primitiva. Glória a Deus. Eles brigavam por causa de pão. Você briga por causa de like. Zorobabel tinha que lidar com pessoas que estavam incapazes de olhar para o momento atual e dizer, vai ser necessário nos esforçarmos um pouco mais. Vai ser necessário darmos passos adiante. Vai ser necessário fazermos de novo. Vamos recomeçar, não deu certo, começa de novo. Ah, a Babilônia destruiu, vamos reconstruir. Ah, vamos fazer, mas o problema é que sempre haverão pessoas que vão olhar para o templo, que vão olhar para aquilo que está sendo feito, e vai sempre olhar e dizer, não, bom era aquilo que estava atrás. Mas para isso Deus dá uma mensagem para Zorobabel. Uma palavra. Chega para Zorobabel e diz, ei, eu não sei como é que está seu coração. Eu não sei quantas palavras você recebeu acerca daquilo que o Senhor te entregou. Nem das palavras boas, nem das ruins. Às vezes você entrou aqui, você já sentiu, você já recebeu tanta notícia ruim, tanta palavra contrária, tanta gente te mostrando num gráfico as probabilidades de você dar errado, o quanto você não tem chance de dar certo. Talvez você chegou aqui sobrecarregado de palavras, de desânimo, de mensagens contrárias. Às vezes o seu próprio coração está te dando vários discursos do porquê não tem mais tempo para você, do porquê você não pode mais, do porquê você não consegue mais. Mas existe uma palavra do céu dizendo para você, ei, coragem. Tenha coragem. E aí você pode chegar para mim e dizer, Lucas, mas essa palavra, ela não é tão profunda assim. Ei, ela saiu do céu. Mais vale uma palavra do céu do que um discurso na terra. E se o céu liberou uma palavra para você, isso basta. Coragem. Tenha coragem. Coragem para fazer aquilo que o Senhor está dizendo. Às vezes você está questionando as circunstâncias, Deus diz, coragem. Deuteronômio 20, versículo 1 diz, e quando saíres a peleja, vires carros e cavalos e povo muito mais numeroso do que vós, deles não terás temor, diga coragem. Porque o vosso Deus, que te tirou da terra do Egito, Ele é contigo. Tenha coragem, Deus é contigo. Mesmo que vocês saiam para a peleja, vocês virem que as circunstâncias são contrárias, tenha coragem, Deus é contigo. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga, tenha coragem, Deus é contigo. Finge que você acredita e fala como quem crê, tenha coragem, Deus é contigo. Ei, por muito tempo eu sofri, eu sei do que eu estou falando. Por muito tempo eu sofri com isso. Muito tempo eu não acreditava nas coisas. Por quê? Porque as circunstâncias foram tão contrárias. Eu comecei a ter problema com ansiedade. Eu comecei a ter algumas crises. Eu tive crise existencial. Eu tive um monte de crise que você pode imaginar. Só que um dia eu recebi uma palavra do Senhor. E em casa, num momento tenebroso da minha vida, eu sozinho, o Espírito Santo traz ao meu coração a palavra de Isaías 43, dizendo, ei, não temas, eu sou contigo. Eu te chamei pelo meu nome, tu és meu. E aí eu orando ao Senhor e questionando Deus, porque às vezes a gente
A gente não acredita nas coisas que a gente ouve de Deus, né? Tudo aquilo que todo mundo fala para você tem valor, mas às vezes a palavra de Deus você tem que ficar ouvindo várias e várias vezes para ver se entra na cabeça. E aí eu comecei a citar para o Senhor vários problemas e vários empecilhos. Eu dei para Deus uma lista, igual alguns de vocês têm. 17 razões para dar errado. Mas aí o Senhor falou, continua Isaías 43, e a palavra dizia, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem chama alguma arderá em ti. Eu sou contigo. Salmo 18:2 diz, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. Ele é a minha torre forte. Coragem. Coragem, Zorobabel. Coragem. Talvez você tenha estado aqui igual o povo de Israel. Ou talvez você só seja alguém que parou de olhar para cima e começou a olhar para o lado. Mas o Senhor mandou dizer para você, coragem. Só isso. Coragem. Feche seus olhos. Sabe essa lista de coisas essa lista que você tem de motivos e razões para não dar certo? E o Espírito Santo tem ministrado em corações de algumas pessoas aqui nessa noite. Assim como ele diz a Zorobabel, ele também disse a Josué, dizendo, aí fui eu que te chamei. Esforça-te, tenha coragem. Talvez suas mãos estejam pesando de fazer construções sozinhas. Faça a sua oração, tire esse momento ao Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, nós oramos, Senhor. Nós oramos, Senhor Deus, Pai, porque eu sei, Senhor Deus, que alguns de nós precisaram ter coragem. Eu sei, Senhor Deus, Pai, que alguns de nós precisarão tomar decisões, porque o Teu Espírito já tem nos chamado para fazer coisas, abrir mão de coisas. Às vezes o Teu Espírito, Senhor Deus, Pai, tem nos pedido para entregar coisas, abrir mão de pecados de estimação, às vezes abrir mão de mesas, abrir mão de alguns relacionamentos, tomar decisões pesadas. Eu peço, Senhor Deus, Pai, que o Teu Espírito venha, Senhor Deus, entrar em nossos corações, porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia. Se o Senhor nos quisesse covarde, o Senhor não tinha nos dado o Espírito Santo, coragem. Ah, Espírito Santo, revela em nós, Senhor Deus. Revela em nós, Senhor Deus. Revela em nós, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, coragem. Nós oramos. Espírito Santo de Deus, nós oramos, Senhor. Nós oramos por essa palavra, Senhor Jesus.
Pai, não nos permita sair daqui nessa noite ainda acovardados. Não nos permita, Senhor Deus, sair deste lugar acovardados, Senhor Jesus. Não nos permita, Senhor Deus. Pai, nós pedimos, Deus, que o Teu Espírito venha vir sobre os nossos corações nessa noite. Pai, para todos aqueles que entraram aqui hoje com medo do amanhã, com medo das decisões, para aqueles, Deus, que entraram aqui hoje com medo do ministério, com medo do chamado, para aqueles que entraram aqui hoje, Deus, com medo do governo, com medo das posições, com medo da oposição, com medo do ministério, com medo de tudo, Deus, que o Teu Espírito, Deus, venha ministrar sobre eles o Teu amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ah, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu queria falar com você, que talvez tenha entrado aqui hoje, e você já foi um Zorobabel. Você estava trabalhando, você estava construindo, mas você parou. Mas você parou. E Deus te trouxe aqui hoje com essa mensagem breve, simples. Ele te trouxe aqui hoje com essa mensagem para dizer ao seu coração, dizendo: ei, é tempo de voltar. Você que está afastado do Senhor. Você que está afastado do Evangelho. Ou você que nunca fez um compromisso de vida com o Senhor. Eu gostaria que você tivesse coragem, saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Não despreze.